Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fera Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre as doenças digestivas na gestação. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós temos dois médicos. O Ângelo, que é residente em medicina interna, e o Eduardo, que é médico gastro. Bora conversar, rapazes? Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Vou começar conversando com o Eduardo, pode ser? Eduardo, conta para nós então, quais são as doenças digestivas comuns em gestantes? Cris, tem várias doenças que são muito comuns em gestantes do aparelho digestivo. Por exemplo, constipação, problemas hepáticos. Mas hoje eu queria falar de doença do refluxo, que é uma doença muito comum na gestação. As pessoas conhecem muito por azia, é aquela queimação que a gente tem. A azia é muito frequente no primeiro trimestre da gestação por questão hormonal e no final da gestação por uma questão mecânica. O útero aumenta muito de tamanho. O refluxo, a azia, ocorre porque o esfíncter do esôfago ele se torna fraco. Esse esfíncter é, para o pessoal entender, como se fosse um anel. E ele perde a elasticidade dele. E o ácido que tem dentro do estômago sobe para o esôfago e lá ele queima. No estômago é bom que a gente tenha ácido, mas no esôfago não. Como que a gente faz para melhorar a nossa gestante do refluxo? A gente pede para ela ter alguns cuidados no dia a dia. Por exemplo, não deitar depois que come, comer devagar, evitar alguns alimentos que dão muito refluxo. Por exemplo, café preto, chimarrão, excesso de frutas ácidas. Obviamente, ainda mais na gestação, não fumar e não beber. Essas recomendações, e às vezes é necessário a gente usar algum remédio. E aí vem uma coisa muito importante. Todo mundo conhece o omeprazol, que é o remédio mais comum na nossa área da gastro. Mas na gestante a gente tem que pesar o risco e o benefício, principalmente no início da gestação. Não há nenhum trabalho científico que demonstre a segurança desses medicamentos na gestante. Porém, eles são, sem dúvida, o melhor remédio para aliviar o sintoma. O que a gente faz? A gente começa com antiácido, que é um líquido, a gestante toma e alivia. Se mesmo assim os sintomas continuam, a gente aí usa outros remédios. Por exemplo, o que a gente chama de bloqueador H2. As pessoas compram na farmácia como cimetidina, ranitidina. E então, se não houver melhora, a gente acaba utilizando o omeprazol e todos que vêm dele, como pantoprazol, lansoprazol. Quero lembrar que essa decisão deve ser em conjunto, tanto do profissional que está acompanhando a gestação, quanto da própria grávida. Isso porque, sendo prescrito um desses medicamentos, tem que ser acompanhado, né? O curso da gestação, quais são os efeitos que pode haver aí. Eu vou confessar aqui para ti que eu tive bastante azia no final das minhas 3 gestações, só no final, só no último trimestre. E, assim, por um tempo, água com gás ajudava, deixar do lado da cama, assim, sabe? Água com gás. Depois eu lembro que uma providência que eu tomei, assim, foi de eu não me alimentava depois das 19h30. Tentava fazer uma janta, assim, sabe? Uma ceia no final do dia ali, mas depois, assim, não me alimentava mais. E eu soube de algumas amigas minhas grávidas também que me disseram que a água de coco ajuda também. Acho que faz sentido? Sim. Cris, é importante entender uma coisa. E a gente está aqui falando de nutrição. A gestante precisa se nutrir. E, às vezes, o refluxo é tão importante que ela não quer se alimentar. E isso não é bom. Então, a gente tem que dar o conforto para a paciente. E uma das formas é usar esses medicamentos. Mas, com certeza, se a gente consegue resolver isso com medidas ou orientações sem a necessidade de uma droga, vai ser muito melhor, tanto para a mãe quanto para o neném. Bom, no final,
eu dormia com 3 travesseiros, tá? Só pra dizer. Não deitei mais completamente na horizontal, assim, no final da gestação não rolava mais, viu? Ficava meio sentada até a criança nascer. Foi assim. Diz uma outra coisa importante, né? Tu falou dos alimentos, é que as refeições sejam fracionadas. Talvez por isso, né? Que menor quantidade, né? Que aí também ajuda a aliviar os sintomas, que aí, teoricamente, se come menos, né? Comer devagar, como o Eduardo também havia comentado. Mas sabe que esse é um hábito de jantar cedo que eu adquiri nas gestações e que eu assumi pra vida? Até hoje, assim, eu gosto mesmo de comer uma refeição maior até as 19, 19h30, depois das 20 horas eu prefiro, assim, uma coisa meio um lanchinho, uma frutinha. Uma ceia. É, eu prefiro. E outra coisa legal também de pensar é nos alimentos muito gordurosos, né? As frituras também prejudicam um pouco esse refluxo aí. E para fazer o diagnóstico de refluxo, o exame que a gente mais faz em gastroenterologia é a endoscopia. Mas na gestação, a gente precisa conversar um pouquinho. Então, Eduardo, o que é essa endoscopia que tu acabaste de falar? E tu falou que precisa ter cuidados na gestação. O gestante pode ou não fazer endoscopia? A endoscopia é o método que a gente faz para olhar o esôfago, o estômago e o duodeno. É disparado o principal exame feito na minha especialidade. Ele é um exame muito importante, ele detecta várias doenças, inclusive câncer. Mas aqui na gestação, a gente tem que entender que a gente está lidando com 2 pessoas. E para fazer endoscopia, a gente precisa fazer uma sedação. Esse não é um exame doloroso, ele é um exame rápido, mas ele é um exame desagradável. E durante a gestação, mais ainda. Por exemplo, um dos sintomas mais frequentes na gestação é a hiperêmese gravídica. Ou seja, a grávida tem vômitos. E fazer a endoscopia pode provocar mais vômitos ainda. Portanto, nós devemos fazer o exame sedado. E para fazer o exame sedado, a gente precisa pensar em quais drogas nós vamos utilizar. Por isso, na gestante, nós discutimos muito se vale a pena fazer esse procedimento. Quando é muito necessário, e deve ser bem indicado, nós devemos fazer esse exame acompanhado de um anestesista, onde ele vai procurar usar a menor quantidade de drogas possíveis que não traga desconforto para a paciente e que a gente consiga realizar o exame. Quero lembrar que a endoscopia na gestante não é um exame de rotina. Pelo contrário, é um exame de exceção. Quando a gente decide fazer, é porque realmente a grávida está com muitos sintomas. E, Eduardo, eu fiquei pensando agora, quem já tem, né, o refluxo anterior à gestação, ele se agrava durante a gestação, pode fazer algum tratamento prévio, né, pensando naquelas mulheres, eu vou planejar a gestação, faz um tratamento prévio e tem chance de melhorar, ou de qualquer forma vai agravar lá durante a gestação? Essa pergunta é muito importante, porque o tratamento o refluxo é uma doença crônica, a gente tem que tratá-lo sempre. E a melhor forma são com os cuidados que nós já comentamos na primeira parte do nosso podcast. Agora, eu te diria que usar as medicações que podem prevenir o refluxo volta à questão do efeito colateral das drogas. Portanto, para quem está nos ouvindo na rádio, a gente deve manter os cuidados dietéticos, destacando principalmente 2 coisas. Uma boa nutrição e outra coisa que quem está nos ouvindo que a gestante tem que cuidar, o excesso de peso. A gestante tem que ganhar peso. Se não ganhar, tem problema, mas demais pode trazer outras consequências, inclusive o refluxo. Ai, joia. Então, o excesso de peso deve ser acompanhado lá durante o pré-natal. E muito importante que agora a nova curva da gestante é para ganho de peso, né? Não é mais para IMC, olha aí. Pode ser que ajude, inclusive, nisso, né, Cris? Claro que sim. Agora, eu fiquei pensando para quem está nos escutando aqui e não conhece endoscopia. É um exame de imagem feito com a introdução. Como é que é, Eduardo? Poderia Introduz um aparelho com uma câmera na ponta pela boca. Pela boca. E ele vê o esôfago, o estômago e o duodeno. Nos permite a coleta de material, inclusive de tratamento de algumas situações de emergência. Por exemplo, sangramento. Já passei por situações de grávidas pela hiperêmese gravídica, o excesso de vômitos ter hemorragia digestiva. E aí não há outra alternativa. Tem que se fazer a endoscopia para parar o sangramento. É raro, mas é uma situação em que a endoscopia é
imperativa. Tem que fazer Tem que fazer. Daí, nesse caso, não é só um exame, já é um tratamento, já é uma intervenção durante o procedimento. durante o procedimento. Ótimo. Acho que deu para entender como é que se realiza o procedimento e por que ele pode, então, ocasionar esse vômito, né, maior, assim. Bom, vamos lá. Ângelo, vamos conversar um pouquinho também sobre a vesícula. O interessante em relação às mulheres é que a grávida, ela tem mais chance de desenvolver pedra na vesícula, que vai desencadear uma inflamação na vesícula, do que uma mulher que não está grávida. Vou explicar os motivos, o porquê, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite e dar um oi para os ouvintes, tá? Espero que fique assim bem claro, são termos alguns técnicos e vou tentar transformar para uma linguagem mais cotidiana, mais rotineira, porque é um assunto que é muito prevalente, tanto no nosso dia a dia, quanto homens jovens, quanto mulheres jovens e, no nosso caso, nossa discussão hoje nas gestantes. Então, os cálculos biliares, eles são pedras na vesícula. A vesícula é um órgão que ele está colado ali junto com o fígado, tá? Ele é responsável pela formação de algumas enzimas importantes no nosso corpo, principalmente digestivas, tá? E o que acontece? A grávida, ela perde a movimentação da vesícula durante a gestação. Não que ela perca total, ela diminui. A contração da vesícula reduz, tá? Então, como a motilidade ela diminui, o que acontece? Se junta um pouco de colesterol, tá, na vesícula e pode formar uma lama biliar. E essa lama biliar pode vir a desenvolver algumas pedrinhas, que são chamadas de cálculos, e isso fazer com que essa pedrinha migre pelo canal e entupa o canículo que a gente tem ali na nossa vesícula, a qual sairia as enzimas. E isso faz com que a nossa vesícula ela inflame. Então, tanto o estrogênio quanto a progesterona, que são os hormônios que são mais afloridos durante a gestação, eles reduzem o ácido biliar, que é uma coisa que faz com que a lama ela fique mais fina e quando ele está reduzido ela fica mais espessa, tá? E o estrogênio ele aumenta o colesterol. Então, a fusão desses dois fazem com que fique mais espesso, mais lento e que os cálculos venham a se formar. Assim, a chance de criar um cálculo e a desencadear uma inflamação na vesícula é maior na gestante do que em uma mulher que não está grávida. Isso. É bom lembrar que essa expansão uterina modifica, né, uma morfologia, assim, altera o posicionamento de todos os órgãos. Em termos, sim, daria para dizer que sim, mas o principal mecanismo seria fisiológico, seria alguma coisa hormonal. Mais do que a isso, mecânica. Será mais metabólico que mecânico. Tá. Mas lembrando que após o parto, essas alterações que tiveram fisiológicas durante a gestação, elas voltam ao normal. Tá? Então, a gente deixa bem claro que a chance é maior, mas não é porque a pessoa está grávida, vai desencadear, vai desenvolver. A gestante não merecia, né, Fran? A gestante não merecia ter esse risco aumentado de pedra na vesícula? Não merecia, porque já tem um desconforto. E um dos sintomas, um dos sintomas principais é a cólica biliar. O que seria essa cólica biliar? Seria a cólica que você sente na parte da região uterina, porém ela está localizada mais na nossa região medial, do mesogástrico, hipocôndrio direito. O que seria isso? Seria no lado direito da nossa barriga, embaixo da costela direita. Seria ali. Seria uma dor incólica, que a gente chama de cólica biliar. Ela piora com a alimentação, principalmente de alimentos gordurosos, tá? Ela tende porque existem tanto a colilitíase quanto a colecistite. A colilitíase, ela pode ser assintomática, pode ser sintomática e assintomática, depende do momento. Os sintomas, eles vêm com essa cólica e eles duram, geralmente, de cerca de 1 a 6 horas e passam. Porém, quando acontece a inflamação e isso pode vir a desencadear alguma coisa mais grave, mais aguda, esses sintomas, eles tendem a perdurar e isso faz com que alguma abordagem tenha que ser feita antes do previsto. Então, olha que importante procurar um médico assim que sentir dor, né? Pois porque para diferenciar esses quadros, né? Um quadro que é passageiro, temporário, daquele que exige uma intervenção. Ângelo, mas aí conta para nós, existe tratamento para isso, claro, né? Claro, e o diagnóstico,
Ele pode ser feito pelo exame físico, né? Pode ser feito com uma anamnese bem coletada. Porém, a gente geralmente faz um exame de imagem, ainda mais por ser uma gestante, a gente tem aquele cuidado redobrado. Né? E o exame de escolha, no caso, é o ultrassom, a ultrassonografia. Tá? Ele vê bem ali a parede, vê se tem espessamento, que se ela está um pouco inflamada, se tem cálculo, o ultrassom ele pega bem. E é um exame que, para o feto e para a mãe, ele é um exame não invasivo, porque a tomografia a gente já deixa para momentos um pouco mais, onde a gente fica com mais dúvida, tá? Porque é muita radiação, né? Então, muitas mulheres, muitas gestantes têm muito medo, né, de qualquer exame de Então, imagem a gente nessa vai época, fazendo, né? vai tateando. Temos que excluir os diagnósticos diferenciais, como a infecção intrauterina, né, do líquido amniótico. Tem vários como a pré-eclâmpsia também. Às vezes a apendicite pode começar assim, mulher jovem, que é gestante, ela pode ter um quadro de apendicite, tá? Porque é comum nessa faixa etária, principalmente em mulher. Aí a gente fica com um diagnóstico também que tem que ser descartado. Tem que né? operar. Apendicite. Aí, no caso, geralmente a apendicite a gente não deixa para depois. Mas isso vamos deixar para outro podcast, tá? Não vamos preocupar. Não vamos preocupar. A apendicite não é tão comum em gestantes quanto a pedra ou a inflamação na Creio que vesícula. a vesícula seja mais, né, professor? Seja mais, né? É mais frequente. comum. Ainda O tratamento, no caso, se for o primeiro quadro, geralmente é o primeiro quadro. Vamos falar do primeiro quadro, assim. A gestante descobriu que está grávida, né? Faz o acompanhamento todo. A gestante não, né? Obviamente ela já sabe que está grávida. Mas ela descobre que tem pedra, cálculo, tá? Porque ela começou com sintomas. Aí ela faz o acompanhamento. A gente faz primeiramente as medidas. Vamos fazer as medidas. Do quê? A alimentação, a dieta, fazer o acompanhamento, evitar gordura, tá? Vamos vendo, como a gestante vai evoluindo. Porque o que a gente não quer fazer é uma cirurgia. Porque se não melhorar, a gente vai ter que abordar. Geralmente, se a gente conseguir segurar com os sintomas, os sintomas com os medicamentos, com essa orientação, com essa mudança de hábito da gestante, a gente pode fazer na sexta semana pós-parto, a gente pode fazer uma cirurgia eletiva para retirar a vesícula, para não vir a desencadear no futuro outros problemas, porque geralmente quem começa a fazer cálculos tendem a repetir os cálculos, mas a gestante frisando, lembrando desde o início da nossa conversa, a gestante ela tem essas alterações metabólicas, então a fisiologia dela volta ao normal depois. Pode então, ser pode bem circunstancial. Bem circunstancial. Então, por isso que a gente deixa 6 semanas. Não tendo sintomas, a gente continua observando. Tá? Então, seria isso. E lembrando que caso a cirurgia seja necessária, ela não interfere na parte da prematuridade. Ela não tem relação com a prematuridade. E depois a Justiça, né, já passou, né, pela gestação, teve que fazer a cirurgia. Tiveram, né, outros episódios. Viver sem a vesícula, como é que é? Muda vida alguma normal. coisa? Vida normal, a alimentação é aquela. A alimentação vai ser um pouco mais regrada, vamos diminuir um pouco as gorduras, né? Porque a vesícula ela é importante nessa fabricação contra a gordura do corpo. Quando a gente se alimenta com um alimento um pouco mais gorduroso, ela vai ali e faz as enzimas. Então, a gente faz uma alimentação um pouquinho diferente, mas a vida normal, vida que segue. A retirada da vesícula sempre é oportuna quando há cálculo, digamos, uma pessoa que não está gestando, ou se toma antes outras providências, a retirada é uma providência posterior? Geralmente, a vesícula ela é retirada quando começam os sintomas a incomodar muito o paciente. Tá? Por exemplo, se a pessoa tem um cálculozinho, muitos pacientes chegam com inflamação, com um cálculo diagnosticado há 10 anos, praticamente, que estava lá quietinho, indolente, estava ali. E daqui a pouco migrou. Tá? Outros vão viver a vida inteira com cálculo na vesícula, não vão nem saber que tem, tá? Porque não tiveram sintomas. Porque o sintoma, o que acontece?
Cris, o sintoma ele é quando a pedrinha ela migra e Ela entope. se mexe. Ali, quando Se ela ela ficar vai. paradinha, não tem problema nenhum. E uma das principais causas, que é uma das complicações, é a pancreatite. Então, a gente geralmente tira a vesícula para evitar um quadro de pancreatite. Que é mais grave. Bem mais grave. Então, se uma mulher jovem ainda não está grávida, planeja engravidar, já teve pedra na vesícula, preventivamente não se retira. Não faz a cirurgia, não é uma cirurgia Ela só já se ela tiver sintomas. Só se ela Aí, tiver sim, sintoma. a gente aborda Repetido, eletivamente. Eu já tô vendo, eu tô escutando aqui mulheres nos ouvindo assim, pensando, vou retirar logo esse negócio para não me incomodar durante a gestação. Por hora, a gente mantém o acompanhamento. Acompanha. Isso. Fica calma, fica calma. Com as orelhas em pé, como se fala. Tá Para qualquer queixa nesse local. Tá bom? A gente falou de coisas importantes hoje, né, Cris? Mas, assim, acho que também tem que ficar todo mundo mais tranquilo em casa, que eu acho que esses são os casos mais raros, que normalmente a gestação acontece, né, de forma normal, sem ter tantas intercorrências, né? Sim. Mas assim, né? Se houver uma tá. dor diferente, uma sensação aí, acho que é importante Isso. buscar E acompanhamento ela é profissional. muito associada, para lembrar o público que está ouvindo, aos ouvintes em casa, ela é muito associada pós-ingestão de alimentos gordurosos. Olha aí, Essa cuidado é uma dica. na alimentação. Sentiu uma dor estranha, Isso. logo pensa no Embaixo almoço. da costela na direita. Como ali, é que ó. foi meu almoço? Será que eu me comprometi com gorduras aqui? Tá. E essa região, embaixo da costela direita. Isso, é a região onde fica o fígado. A gente Sim. palpa. E no exame físico existe o sinal de Murphy, que é o sinal onde a gente faz a compressão. E é um sinal que é muito dolorido. Tá ali. Isso. Já vamos nós aqui. Já tá aqui, tá Não, acho que eu nunca senti dor nessa região, mas vou ficar atenta. Eu sempre acho que alguma coisa mais muscular aqui perto da costela, mas vai aqui, né? Vamos ficar de olho. Mas tá ótimo. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. Meu Instagram é @fran_benedetti, o do mestrado é @mestradoprofmi. O meu Instagram é @cristina.cruel. Muito obrigada, rapazes. Foi demais, viu? Valeu. Muito obrigada e até a próxima. Até a Obrigado. próxima. Valeu. Até mais.